Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, estamos na 7ª aula de Teologia Pastoral, é o último bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Na minha apostila, quando eu acabo o assunto da oração, a gente já entra para a prática da pregação, que tem a ver com essa temática, que é, de fato, o quê? O estudo do pastor. E o capítulo 6 da minha apostila, eu também falo sobre a prática do aconselhamento, eu explico um pouco sobre a importância do pastor como um conselheiro. Então, antes de irmos aqui para o capítulo 12, eu vou acabar, como estamos no último bloco, ele é um pouco mais curto, eu só vou terminar com ele. Não vamos entrar no capítulo 13, que seria o assunto sobre as almas, né? A compaixão do pastor pelas almas. Isso daí eu vou deixar para a gente tratar no outro momento. Mas voltando, meus irmãos, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Quando a gente fala do estudo do pastor, o que vocês acham de um pregador que ele, toda vez que vai pregar, ele ouve 10 pastores, 10 mensagens, extrai das 10 mensagens do seu sermão e prega? Ou quem sabe, vamos dizer assim, nem extrai 10 mensagens. Quem sabe ele pega ali uma mensagem, copia e prega. O que vocês acham de um pastor que faz isso? Ele vai pregando sempre a partir do que ele copia de alguém, ou seja, é um plágio. O que vocês acham desse pregador? Marmita fria, né? Uhum. Bom, Comida quentinha. eu diria, né? Não seria ético, né? Fazer isso, olhando para todas as profissões, né? Mas assim, olhando para a questão espiritual, se ele atender, se atingir o público e for ter um bom resultado, não tem problema, né? Joia. Porque às vezes, Mas pode continuar, Júnior. Pode às continuar. vezes nunca sai a mesma coisa daquele outro, né? Sim, tem esse detalhe. Mas assim, eu entendi. Quando você fala da questão ética, né? Uhum. Mas atendendo os objetivos, ou seja, não sai igual, né? O machado é emprestado do outro, mas a força é do nosso braço, Uhum. né? Exato. Joia. Maísa? O senhor perguntou a respeito de um pregador que prega baseado em outra pregação, é isso? Vamos supor, Maísa, deixa eu tentar melhorar, né? É um pastor auxiliar, ou quem sabe um evangelista, ou mesmo um pastor, que ele prega ali 2 vezes por mês, mas toda vez que ele vai pregar, ele sempre vai para os livros de esboço, ou ele vai para algum grande pregador, e ele sempre copia. Tipo, 90% das suas mensagens são frutos de cópia de alguém. 90%. Uma vez ou outra até vai, né, pastor? Porque inspiração, você se inspirar e falar baseado em algo que você ouviu é bacana. Mas não sempre, né? Porque parece que é o que nem o irmão Gil está falando, né? Ele está passando uma... É como se estivesse entregando comida mastigada até, né? Porque não tem um trabalho de estudar a palavra, de buscar inspiração em Deus, no Espírito Santo. Vai falando o que o outro falou, ou seja, né? E aqui eu vou... Joia, Maísa, joia. Tudo que vocês falaram é muito coerente. Deixa eu até dar um princípio aqui para vocês. E eu não quero aqui ser radical e falar que não, eu nunca copiei ninguém, não é isso, pelo contrário. Não sou contra você copiar um sermão, também não é isso. Mas qual é o grande ponto de observação aqui e o princípio aqui? É nós criarmos um vício de só falarmos a partir do outro. E querendo ou não, você cria uma dependência. Do quê? Eu preciso ouvir 3 grandes pregadores para extrair alguma coisa, ou 5.
porque senão não tenho para oferecer. Essa é a prova de que esse pregador não entendeu esse capítulo 12. Porque no dia que nesse pregador começar a ter uma vida de estudo mais, eu diria, aplicada, uma vida de estudo, até mesmo como sua própria devocional, ele terá como experiência de Deus na vida dele o quê? Que nascerá sermões, nascerá mensagens. O texto bíblico o impelirá, o estudo dele o conduzirá. Então, talvez você diga assim, mas pastor, qual é a diferença, né? De eu estar estudando, usando vários livros e estar ouvindo um pregador? É que a experiência de ouvir um pregador, ela querendo ou não, ela acaba sendo um pouco mais fresca, né? Ela acaba sendo um pouco mais prática, porque você está ouvindo uma mensagem. Então, você está se edificando. Se torna um processo de estudo, eu diria, até mais simples. Você ouve um sermão em 1 hora, 40 minutos, e se você ouvir esse mesmo sermão durante 4, 5 vezes no dia, você assimila aquelas ideias. Então, é como se você estivesse decorando aquelas informações. Não tem nenhum problema você fazer isso. Aliás, eu até acho que é muito bom ouvirmos mensagens e assistirmos mensagens. Hoje, graças a Deus, com o fenômeno da internet e das redes sociais, a gente não só mais ouve as mensagens, mas a gente pode ver os vídeos. Mas tomar nota é maravilhoso, ou seja, você estar fazendo isso como uma atitude de estudo, uma atividade de estudo, isso é maravilhoso, nenhum problema. Mas eu vejo que se a gente não tomar um certo cuidado, a gente acaba se tornando o quê? Estudiosos preguiçosos. E é aí que entra o problema. O problema é que a gente acaba sempre passando, como o Gil disse, uma marmita fria. Porque, na realidade, eu acabo passando essa comida, passo. Eu sei que, como o Júnior também disse, se eu estiver atingindo o alvo, qual o problema? Mas, assim, desde que não seja uma prática recorrente. A maioria dos seminaristas que eles se enveredam para copiar sermões, em todas as vezes que eles são convidados a pregar, sem que eles percebam, ou eles já estão percebendo, sim, porque não são bobos, eles acabam criando essa codependência. Ou seja, eles deixam de ouvir a voz de Deus em primeira mão. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus de primeira mão, você não rompe obstáculos. E o que é o ministério pastoral se não ouvir Deus falar? Estão entendendo? Agora, olha só. Qual que é o grande ponto de equilíbrio, irmãos? Nenhum problema de você copiar o sermão, inclusive igualzinho o Russell Shedd pregou, não tem problema. Mas para que você não caia na indolência ou no pecado do plágio, fica aqui a grande recomendação. Dê a fonte. Seja honesto com as fontes. Então, por exemplo, quando você for copiar um sermão de alguém que você achou maravilhoso, diga assim, ó, esse sermão eu aprendi com o pastor tal, no culto tal, ou extraí do livro tal, nenhum problema. É psicografado. Hã? Psicografado. É quase uma psicografia, né, Júlio? Agora, no momento em que você não dá a fonte, você toma os méritos daquelas frases, daquelas ideias, daqueles argumentos como seu. Esse é o problema. Agora, não é que a gente vai lembrar de todas as frases. Eu, por exemplo, irmãos, eu repito muita coisa que eu leio, e tem hora que eu nem sei quem é o autor. Mas se eu lembrar o autor, eu sempre costumo dizer a fonte. Por quê? Porque eu gosto de prestigiar os meus mestres. Essa atitude, além de demonstrar humildade, ela demonstra o seguinte: olha, eu aprendi com fulano. Eu tive mentores, eu tive líderes que me conduziram, eu tive uma escola que me favoreceu. Ou seja, eu não sou um autodidata em mim mesmo. Então, percebam que esse caminho, que parece mais humilde, não é tão espirituoso, mas ele nos dá o quê? Ele nos dá essa idoneidade de dizer, não, eu copiei.
E aqui eu estou dizendo para vocês que eu já copiei, sim, mensagens, e muitas vezes, quando eu realmente sinto vontade de pregar o sermão de alguém, eu falo, irmãos, eu estou pregando a mensagem do pastor tal, no dia tal, e logo na sequência, é como o Júnior falou, eu estou usando a ferramenta de alguém. A força é do meu braço. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque aqui, nessa pergunta que eu fiz para vocês, a gente pelo menos baliza 3 coisas. A indolência, ou seja, a preguiça. É muito fácil você copiar uma obra pronta de alguém, ou seja, você vicia nessa preguiça. Você não aprende a estudar, você não aprende a contra-argumentar. E é por essa razão que muitas vezes a gente acaba, o mesmo erro daquele pregador a gente vai cometer. Por quê? Porque a gente não teve o trabalho de avaliar se o que ele está falando está totalmente correto. A gente só segue. Em primeiro lugar, a indolência. Em segundo lugar, a gente foge do quê? De sermos, eu diria, vaidosos, tomando proveito do plágio do outro. Ou melhor, fazendo um plágio das ideias do outro. Que também é uma outra coisa que o ministro tem que se cuidar, porque senão, além de indolente, ele ainda plageia, e ele não dá fonte. Ou seja, é vergonhoso isso, é muito vergonhoso. Então, o fato de não copiarmos sempre, o tempo todo, isso nos dá, nos evita a indolência, a preguiça. Segundo lugar, eu não roubo as ideias, eu não roubo o trabalho intelectual ou que seja espiritual do irmão, etc. E tal. Isso me faz lembrar Billy Graham. Billy Graham, certa ocasião, estava viajando com a esposa dele e ele colocou no rádio. E ele colocou no rádio, viu alguém pregando o sermão dele. Igualzinho. Até as ilustrações. E aí a esposa dele disse, mas esse não é a mensagem que você pregou? Ele falou, é. Só que quando eu prego essa mensagem, eu ainda digo a fonte, porque a fonte é o meu professor do seminário. Ou seja, ele tinha aprendido com o professor do seminário, e aí ele prega esse sermão, e pregou durante muitas vezes, só que ele ensina. Olha, esse sermão... E aí, ao ouvir o pregador, ele falou, não, vamos continuar ouvindo, né? Porque vai que ele cita no final. Não, aí, concluindo, o pregador que pregou no rádio, pregou a mensagem que Billy Graham pregava e que o professor dele pregava e não deu nenhuma das fontes, ou seja, Billy Graham ficou assim, com uma decepção muito grande, ele registra isso. Se ele dissesse assim, ó, pelo menos se o pregador agora dissesse, eu ouvi do Billy Graham, ou quem sabe foi esse o professor tal que pregou. Então, perceba, irmãos, o plágio, né? A gente pode ser visto como alguém que fez aquela obra e não é nossa. Isso é um roubo intelectual, né? Agora, eu sei que, poxa, pastor, mas é igreja. Eu sei que é igreja, irmãos, mas com toda honestidade, se a gente não tomar cuidado, é por isso que, infelizmente, algumas obras acabam sendo roubadas. Até um irmão que prega um sermão, o pastor vai lá, pega aquelas ideias, publica um livro, fica como se fosse a ideia dele, não é. Isso é uma vergonha no meio do povo de Deus. E o terceiro e o melhor de tudo é que, no momento que você faz tudo isso, que você evita essas coisas, e você realmente se aplica no estudo, você cria ferramentas para desenvolver o seu estudo. Então, fica aqui essa minha instrução para vocês, porque como é bom a gente poder ouvir de Deus, como é bom você criar ferramentas de estudo, como é bom você aprimorar isso ao longo do ministério. E o estudo da vida do pastor, ele é fundamental para que a gente tenha sempre, eu diria, um púlpito abençoado. Tá bom, meus irmãos? Não é o melhor caminho, né? Do quê? Não é o melhor caminho sobre todos os aspectos, mas ponderando alguma situação, Sim. vai também da motivação e do resultado, né? Porque vai ter alguns ganham porque está propagando e está alcançando vidas. Estou falando, não é bom, não é aconselhável, mas... Mas assim, né, Júlio, se a motivação da pessoa ela é correta, se ela não está
tomando proveito desleal, nenhum problema. Mas, assim, como eu disse, eu não vejo problema de você fazê-lo, desde que, fica a recomendação, dê a fonte, explique, porque assim você demonstra que o motivo pelo qual você está replicando aquele sermão ou fazendo igual não foi pelo plágio, é porque você sentiu realmente uma direção de Deus, uma direção segura. Ok. E no momento que você dá a fonte, você prestigia aquela pessoa que te abençoou. E no mundo espiritual isso também conta. Então, assim, não que seja errado, Júnior, me entenda, eu não vejo como erro. Eu vejo como erro quando a gente vicia, quando a gente toma proveito e a gente segue esse caminho, tá bom? Eu sei Então, vamos aqui... só finalizando, quando é obra escrita, aí corre o risco, né, de plágio, etc. Mas como é oral, você falou que desprestigiou o dono do sermão, etc. Eu quis dizer o seguinte, que às vezes o resultado e a motivação, porque vai ter resultado para o reino de Deus. Agora, depende da motivação, porque às vezes a pessoa quer fazer, não pensando no resultado de atingir pessoa, mas dele, do sermão, são tão bonito e ele ganhar a glória. É isso. Sim, sim. E eu não tenho dúvida que se a motivação dele for essa, Júnior, ele terá data de validade nesse ministério, concorda? Porque Deus não o honrará, né? É isso aí. Por que eu fiz essas perguntas aqui, e por isso que eu tinha dito há pouco que nós íamos estudar 2 capítulos, irmãos, mas eu falei, não, esse daqui é um assunto muito importante, né? Porque quando a gente começa a caminhar com um pastor que não estuda, fica evidente que ele não estuda, que ele é cômodo, que ele é uma pessoa que ele não está aberto a continuar aprendendo. E é um pouco doloroso isso, porque identificar um pastor que parou no tempo e não está cuidando, eu diria, dessa área com muito zelo, é preocupante. Lembra na aula passada, quando nós lemos Atos 6, que a vida de um apóstolo ou a vida de um pastor é a vida de oração e da palavra. O estudo do pastor tem tudo a ver agora com essa outra asa, a palavra. A palavra. Então, agora, ao mesmo tempo, irmãos, não tenham também uma expectativa muito maior do que o pastor possa oferecer. Sejam comedidos nisso também. Muitas vezes o pastor ele é aplicado na palavra, mas a formação dele não é uma formação tão grande. Ele não é um linguista, ele não é um filósofo, ele não é um psicólogo, ele é um pastor, ele é um bom pastor, mas ele não teve aquela formação acadêmica muito grande. E aí a gente fica esperando que o pastor ele seja que nem os grandes oradores dos nossos dias. E aí a gente também a gente precisa ser comedido nisso. A gente precisa ver se aquele pastor ele está sendo zeloso no estudo, principalmente voltado a extrair da Bíblia um alimento para a sua igreja. Se ele está fazendo isso, glória a Deus. A gente tem que continuar regando de oração a vida desse pastor e esse ministério, porque só dele dar a grama de Deus ao seu rebanho já é maravilhoso, dele ter ali um direcionamento, dele ter ali uma aplicação, dele ter ali uma profundidade, de Deus ter revelado, ou iluminado ele numa direção, isso é maravilhoso. É como nós queremos comparar a vida de Pedro e a vida de Paulo, não dá. Uma coisa é Paulo, a erudição de Paulo é a parte. E os demais 12? Eram piedosos, eles tinham conteúdo. O que eu quero dizer com isso louvem a Deus quando vocês verem que o pastor que vocês conhecem são pastores piedosos que têm um conteúdo da Bíblia e que ensinam a Bíblia, que levam o povo à Bíblia, levam o povo à prática, ou seja, se tenham por satisfeito, que a gente está comendo uma boa comida, né? Então assim, percebam que, ao mesmo tempo, é importante eu considerar isso, porque a gente, como seminarista, a gente fica muito crítico. E tem vezes, olha aí, chegou uma princesa aí, né? Oi, filha, tudo bem? Boa noite.
Paz. Paz, Luiz. Então tá bom. Dorme com Deus, hein? Paz. Então, meus irmãos, é importante a gente não cobrar além do que a pessoa possa oferecer. Sabe aquela... Porque a gente começa a ter contato com tanta literatura boa, com tanto homem de Deus bom, que a gente começa a ficar muito seleto e muito crítico. Esse lado também é muito perigoso. Porque aí vem o irmão, que ele vai pregar na nossa igreja, o irmão ou o nosso pastor, ele ora a semana toda, ele jejua, ele se consagra, ele recebe uma palavra de Deus e a gente não fica satisfeito porque ele não veio com, né, uma iluminação como John MacArthur Jr., né? John MacArthur Jr. é John MacArthur Jr., Russell Shedd é Russell Shedd, Nicodemos é Nicodemos, a gente tem que ser comedido nesse julgamento, porque senão a gente começa a ficar um pouco soberbo na nossa avaliação. E a gente tem que lembrar, irmãos, que a vida da igreja também tem esse lado piedoso, profundo, mas tem esse lado também simples, que é alguém que recebe uma direção profunda de Deus, de ler um texto como, por exemplo, orai sem cessar. Que novidade que tem, eu diria, numa mensagem orai sem cessar. Num primeiro momento parece que é uma coisa simples, mas se a pessoa está ali regada de oração, regada de piedade e traz aquela mensagem baseada na sua vida, nas suas obras, é maravilhosa, uma mensagem maravilhosa. O que eu quero dizer é o seguinte: se contenham com mensagens bíblicas, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa pregou uma mensagem bíblica e a gente não fica feliz. Tá bom? Então é bom a gente ter essa temperança, né? Que, às vezes, a É vocação... aquele triângulo lá, né, pastor? A oração, a leitura bíblica e a orientação espiritual. Acho que isso define bem. Exatamente, Gil. Ter orientação Isso do defende, Espírito. né? E muitas vezes o pastor ou o irmão que vai pregar, Deus pôs no coração dele aquilo. E a gente tem que fazer essa leitura de que ele está pregando uma mensagem bíblica. Glória a Deus, ele não está falando uma heresia, ele não está seguindo aí as igrejas midiáticas, ele não está sendo triunfalista, ele não está sendo raso, ele está pregando uma mensagem bíblica. Só de ser bíblica está maravilhosa. Ah, mas ele não falou grego, ele não falou hebraico, ele não... Irmãos, ele não é um linguista. Entenderam? Diga, Júnior, você ia dizer alguma coisa? Porque, às vezes, a vocação do pastor não contempla todas as habilidades. Exatamente. Não contempla. Tem coisa do pastor que ele leva muito bem, é piedoso, mas a pregação, muita gente coloca em xeque, fica falando, né? Olha... Ele é fraco, vamos dizer assim, né, Júnior? Ele não tem aquela mensagem que a igreja sai ali falando, olha, hoje eu aprendi muito. É uma mensagem mais piedosa, mas é uma mensagem importante, entendeu? É o que você falou bem, não contempla os dons dele, né? No sentido de... porque o seminarista, irmãos, ele é complicado. E o teólogo se torna um pouquinho mais complicado. Eu digo isso, irmãos, porque eu procuro, na minha prática ministerial, eu procuro sempre fazer esse meio termo. Vou dar um exemplo, irmãos. Quais são os meus critérios? Eu olho e falo, fulano é crente. Em primeiro lugar, já começa por aí. Fulano é crente. Segundo lugar, ele é bíblico. Terceiro lugar, ele é dedicado. Tá bom. Para mim já basta. Entendeu? Essa combinação, para mim, já me satisfaz. Por quê? Porque eu procuro dar o direito de que a pessoa está dando o seu melhor. Então, eu procuro ver se ele é crente, em primeiro lugar. Agora, se eu já noto que nem crente aí já não serve. Já não serve para mais nada. É verdade. Né? Porque aí, às vezes, a pessoa tem uma habilidade natural tão grande, mas, como você falou, nem crente é. Nem crente é. Para mim não serve para nada, Júnior. Eu falo assim, olha, no dia que ele se converter vai ser tremendo. Porque ele está enganando a si mesmo. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Maísa, leia para nós aqui essa parte, por gentileza. Do estudo do pastor. Esse diálogo entre John MacArthur Jr.,
seminarista da década de 1960 e seu antigo professor de seminário, Robert Thomas, destaca a importância crucial do estudo do pastor na responsabilidade de seu ministério pastoral. O impacto do treinamento recebido no seminário, qual incide sobre a maneira pela qual o pastor emprega seu estudo e a importância da diligência, disciplina e outras qualidades, também recebe atenção especial. Por fim, a discussão volta-se para a relação entre o estudo do pastor e suas responsabilidades pastorais. Esse capítulo ele vai fazer, literalmente, praticamente como se fosse o diálogo dele e do seu professor. Olha que interessante. Abrindo aqui um leque, irmãos, eu me recordo que quando eu fui ingressar no ministério para fazer seminário, no ministério não, ser um seminarista, eu era novo convertido, eu tinha 1 ano e pouco, então geralmente se pede 2 anos de tempo de igreja para você fazer o seminário. E eu queria um seminário onde nós gastássemos mais tempo de oração, fosse mais fervoroso. E eu lembro que eu pesquisando os seminários que existiam, um amigo meu da igreja, que ele era o nosso líder dos jovens e que ele depois se tornou pastor, e se tornou professor do seminário, e se tornou presidente, inclusive, da convenção, o pastor Maurício. Naqueles dias ele era só meu líder dos jovens. Ele disse assim: Rai, se você está querendo um lugar mais fogoso, vá para vigílias. Porque o lugar de você buscar a Deus em oração são vigílias. Se você está querendo aprender teologia, você tem que ir para seminários onde sejam mais profundos no estudo. E aí eu não te recomendo os seminários mais fogosos, e sim os mais históricos. Olha só, uma simples instrução, mas fez muita diferença para a minha vida. Não é que nós, históricos e avivados, não gostamos do fogo, mas o seminário é um lugar de aprender a Deus, aprender a amar a Deus com a mente. A vigília é um lugar mais lúdico, onde a gente aprende a orar, a guerrear, a se humilhar. Então, são áreas diferentes. Não tem como comparar. E eu lembro que eu me dei por convencido, porque ele falou assim: olha, Rai, segue esse meu conselho. Como ele era meu líder de jovens, eu segui. E aí eu fui para o Batista Nacional. E eu lembro que eu fiquei impressionado a quantidade de irmãos pentecostais estavam conosco no seminário. E eram, assim, a quantidade enorme de irmãos pentecostais que já tinham feito curso médio, bacharel, mas que não quando eles comparavam com os primeiros dias de aula lá, eles ficavam, assim, muito frustrados, porque eles ficaram tanto tempo nos outros seminários, buscando, vamos dizer assim, mais a espiritualidade, não a intelectualidade, que eles ficavam frustrados. Então, foi tão bom para mim poder ter conhecido os nossos irmãos mais prolixo, mais profundo. Então, aqui, MacArthur Jr. e o Robert Thomas vão estar tendo essa interação. Não vai dar para a gente ler todo o assunto, né? Mas percebam, irmãos, como na arte de sermos treinados, a gente sempre precisa de alguém mais experiente. Fica aqui, meus irmãos, sempre tenham pastores como referências nos estudos de vocês. Sempre tenham líderes que vocês olham para ele e falam assim: eu quero seguir aqueles passos, porque eles vão nos ajudar nessa condução na arte de aprender. E eu me recordo que, logo nos primeiros dias de seminário, eu gostava de sentar ali com os terceiros e quarto-anistas e falava assim: por que o seminário foi bom para você? Onde está sendo? E eles diziam dessa forma: o seminário me fez abrir a visão. O seminário me faz abrir a visão. Me faz abrir a visão para os ensinos corretos e me faz abrir a visão com relação às doutrinas, ao mundo religioso, às várias correntes. Então, o estudo, ele tem essa capacidade, principalmente para o pastor, de fazer com que a visão dele abra
E é por isso que a gente precisa sempre dar o direito da dúvida que há alguém mais inteligente do que nós. E mesmo que a gente tenha sido, eu diria, alunos muito, muito bons em alguns lugares, é bom que a gente sempre se aproxime de alguém muito superior a nós, porque, como alguém já disse, nós seremos a união da média daqueles que estão ao nosso lado. Se eu só me reúno com pessoas muito limitadas, eu posso até ser melhor do que eles, mas eu não vou crescer muito. Então, eu preciso ter como referência na minha vida ministerial pastores muito bons. E é por isso que em todos os nossos módulos a gente pega sempre o quê? Um clássico como esse. MacArthur Jr., ele é um clássico, ele é um teólogo clássico. E de toda a literatura dele, ele inclusive escreve uma Bíblia comentada por MacArthur, ou seja, a gente pega em cada módulo nosso um clássico. Para quê? Para que ele possa estar indo nos conduzir naquele assunto. Percebam como isso é importante para nós, né? Então, leia mais um pouquinho, mas a gente já está encerrando aqui, né? Porque, olha, você vai ver que logo nas páginas seguintes, aqui, né, ó, só vou pedir para a Maísa ler só esse parágrafo, irmãos, mas, ó, olha que interessante aqui as temáticas, né? A função do estudo do pastor no ministério pastoral. E aqui ele vai dialogar com com Thomas, né? Robert Thomas, pode ver. John MacArthur Jr. e Robert Thomas. Então, eles estão na sua interação. Ó, a influência do seminário no estudo do pastor. Deixa eu fazer só uma abordagem aqui antes de pedir para a Maísa ler. Então, quer dizer que todo pastor tem que passar pelo seminário? Meus irmãos, o dom pastoral vem de Deus para a pessoa. O seminário dará ao pastor ou ao ministro ferramentas. É simples assim. O seminário não forma pastores. O seminário te dá ferramentas para que você cresça no seu dom. Se você é um ministro de música, o seminário te dará ferramentas e profundidade doutrinária para que você, na música, faça uma obra maravilhosa para Deus. Se você é um professor de escola bíblica, o seminário te dará ferramentas para que você tenha uma docência maravilhosa na escola bíblica, um ensino poderoso. Se você recebeu de Deus a graça de pregar, o seminário te dará ferramentas para você potencializar a sua pregação. Então, o seminário não dá dons, mas ele faz com que aquele que recebeu dons melhore a sua instrumentalidade. Despertar o dom que há em ti. Exato, ele aflora. Por exemplo, irmãos, deixa eu até dizer, eu já mostrei para vocês da Bíblia, eu tive que reconfigurar meu celular, então não está aqui. A Bíblia My Bible. Meus irmãos, a My Bible, ela para mim, ela é um tesouro indescritível. Porque eu vou no original. Hoje, o nosso celular virou literalmente um computador de bolso. Então, quando eu estou fazendo os meus momentos de devocionais, antigamente eu sempre fazia isso. Aqui estão, né, nesse canto, não sei se dá para vocês ver, são todas as minhas Bíblias de estudo, né? Esse canto aqui. Então, muitas vezes, o que eu gosto? Sempre gostei de fazer. Eu faço meu período devocional e eu gosto de pegar várias versões para ficar comparando. Hoje a My Bible facilita tudo isso, porque eu estou lendo aqui a minha versão, aí eu já abro a My Bible em quantas versões eu quero. Só que, ao mesmo tempo, a My Bible tem os comentários bíblicos. A maioria dos comentários bíblicos que estão aqui, que estão ali, está tudo na My Bible. Então, além de tudo isso, você tem na My Bible que é ainda a língua original, os grandes linguistas, ou seja, é extraordinário. É uma biblioteca para o seminarista. Perceba, para mim hoje, enquanto eu estou fazendo o meu sermão, estou estudando o meu sermão, eu vou no original, eu pego os meus comentários. Ou seja, eu tenho ferramentas para melhorar o meu dom. Eu aperfeiçoo ele. Ou seja, é uma maneira de demonstrar zelo.
despertar o dom que há em nós, como o Júnior disse, citando aqui Paulo a Timóteo. Então, percebam, um pastor que não passa pelo seminário, eu diria que ele perde muito. Mas no momento em que ele passa pelo seminário, ele ganha muito, ele amplia a visão, ele vai ter o conhecimento de grandes homens de Deus ao longo desses 2000 anos de história. Então, o seminário ele é fundamental. Agora, se é um seminário também liberal, pode fazer o efeito oposto. Pode fazer com que aquele irmão piedoso agora se torne apenas mais um teólogo intelectualizado. Então, aqui ele vai estar mostrando, através do diálogo dele, que nem está aqui na apostila, essas partes, a influência do seminário no estudo do pastor. E aí ele vai mostrar, né, por exemplo, como é importante. Pode ver que as temáticas desse capítulo é esse diálogo despertando, no caso, esse vocacionado. Lições específicas do seminário para o estudo pastoral. Diligência. O que um seminário representa para um pastor? Diligência. Vocês estão aqui sendo preparados durante esses 5 anos, 2 anos, 1 ano. Vocês estão tendo diligência. Vocês estão tendo o quê? Prestação de conta. Isso é maravilhoso, porque o que será o ministério pastoral, se não uma vida de diligência? O que mais? Uma vida de disciplina. Então, perceba que integridade, deixa eu fazer uma observação aqui. Podem ver, muitas das provas que eu passo para vocês, eu quero acreditar que vocês estão confiando. Porque, senão, quem cola para passar de ano num seminário é praticamente endossar o passaporte para o inferno. Ué, se eu estou colando num seminário, não tem sentido. Vale muito mais a pena passar ali de recuperação do que passar tirando nota 10 colando, né? Então, assim, podem ver que a vida de um seminarista, ele é testado, inclusive, na sua questão de integridade o tempo todo, né? Exatidão, ele começa a ser treinado. Então, assim, esse capítulo vai ser muito útil com relação a essa experiência do MacArthur e do seu professor. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Então, assim, a síntese desse capítulo é propriamente isso, né? Eu não sei se algum irmão já leu essa parte, vocês já chegaram nesse ainda não. Não? Não. Então, né? Então, tá bom, meus irmãos? Joia? Eu só vou pedir para a Maísa ler aqui aquela parte introdutória e a gente vai estar encerrando. E deixa eu até fazer aqui um outro comentário. Aqui, essa parte, tá, Maísa? Temos. Deixa eu só fazer um último comentário. E o mestrado, pastor? O mestrado, você cria ferramentas ainda muito mais. Você se torna um pesquisador. Porque o que é o mestrado, irmãos? O mestrado, na realidade, você se torna um estudioso com mais exatidão. O mestrado, ele te forma quase como um cientista da área. Por isso que quem tem o privilégio de fazer um mestrado e depois um doutorado, você se torna, eu diria, você aperfeiçoa o seu sistema de estudo. Especialista, né? Além de você se tornar especialista daquela área, você cria eu diria, praticamente uma performance de estudo com muito mais coesão. É um pensador, né? E, então, assim, o mestrado te facilita isso, e o doutorado, entendeu? Então, leia para nós, Maísa, para a gente estar encerrando, por gentileza, Temos tido o privilégio de um longo relacionamento desde 1961, quando John MacArthur Jr. iniciou seus estudos no seminário na instituição em que eu, Robert Thomas, era catedrático do Departamento de Novo Testamento. Foi um privilégio aprendermos juntos, um como aluno e o outro como instrutor relativamente jovem. Este capítulo, em forma de diálogo, mostrará como desempenhamos nossas funções naquela época,
como foi proveitoso o treinamento para o estudo no Ministério Pastoral e as melhorias que a experiência tem introduzido no atual programa do Master's Seminary. Como indicador deste diálogo, apresentarei perguntas com algumas observações a que meu ex-aluno, Dr. MacArthur, responderá, discorrendo sobre o pastor e seu estudo. Joia. E aqui, só para a gente concluir, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês vão notar quando vocês se formarem. Depois que vocês saem do seminário, vai ficar uma saudade enorme de voltar para cá. Porque assim como um culto de oração tem uma atmosfera especial, e quem tem prazer de orar vai para lá com todo o coração e sente prazer de estar ali, assim como uma escola bíblica tem uma atmosfera toda especial ao estudo da palavra, e a gente vai para aprender ou para relembrar daqueles ensinos sagrados, e um culto público de domingo, ele tem aquela dimensão totalmente linda, maravilhosa, fervorosa, edificante, e tem um clima especial em cada um desses cultos. Pode ver que a palavra de Deus, que é a profecia, ela vem para nós edificando, consolando e exortando. E esses 3 cultos, escola bíblica, oração e o culto público, acabam tendo esse tripé, como nos ensina Martyn Lloyd-Jones. Ele fala que uma igreja saudável, ela edifica, ela consola e ela exorta. E aí, Martyn Lloyd-Jones, na sua obra Pregação e Pregadores, fala o seguinte, que como nós, como pregadores, levaremos essa mensagem de Deus, que é a profecia, edificando, consolando e exortando durante a semana. E aí ele dá as diretrizes, que o culto de edificação é o culto de ensino, que é a escola bíblica. O culto de consolação é o culto de domingo, onde recebemos não só todas as famílias, mas os visitantes, e é um culto de evangelismo, é um culto de edificação, mas é um culto de consolação. Então, a profecia, ela edifica, ela consola e ela exorta. E o culto de oração, ele tem essa premissa mais do que de trazer a igreja a esse posicionamento de orar, de se posicionar, de se doar. Então, Martyn Lloyd-Jones, ele fala que a palavra de Deus para o pregador acaba tendo esse tripé. E quando nós temos esses 3 cultos na igreja, de uma forma ou de outra, a gente consegue, na medida do possível, é claro, atingir, né, esse tripé com base da profecia. E aqui, o que eu quero dizer com isso? Vocês notarão, meus irmãos, que assim como há uma atmosfera na igreja, há uma atmosfera no seminário. O seminário tem uma atmosfera diferente. Aí você fala, mas por quê, pastor? Porque todos nós aqui não estamos para enriquecer. Todos nós estamos aqui querendo aprender para quê? Para poder servir. Ou seja, é um momento nosso de devoção, de entrega, de estudo, de pesquisa. Para quê? Para servir melhor ao reino. Ou seja, é como se fosse o nosso encontro com Deus por meio da intelectualidade na piedade. A gente está aprendendo a amar a Deus de todo entendimento, mas é também uma atmosfera única, que quando vocês se formarão, vocês vão falar, pastor, mas acabou, estou com saudade. E aí fica o convite. Então vamos dar aula, vamos continuar estudando, vamos fazer uma pós, porque é um ambiente que a gente nunca quer perder. Por quê? Porque nessa interação a gente continua aprendendo com os colegas, continua aprendendo com outros professores sobre outros temas, sobre outras abordagens, sobre outras perspectivas. E aí a gente continua preservando o nosso coração nessa atmosfera, e com isso a gente continua servindo a comunidade, e dessa forma o estudo continua sempre presente. Se você for pastor, ótimo. Se você for evangelista, ótimo. Se você for apenas um obreiro, você verá que Deus vai continuar te dando graça no exercício do ministério. Por quê? Porque você atrelou
o seu ministério a essa piedade de sempre continuar crescendo no estudo. Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui? Ok, Fechado? Alguma pergunta? Algum acréscimo? tranquilo. E aqui ficam, né, esses grandes homens de Deus que são célebres e são os nossos grandes mentores, tá bom? Para que a gente continue aprendendo com eles, os vivos e aqueles que já estão com o Senhor, que a gente possa aprender por meio de toda essa santa literatura, claro, santa que eu falo, não comparando as escrituras, mas santa no sentido de piedade. Foram pessoas que se dedicaram, como Martin Lloyd Jones, Spurgeon, Richard Baxter, tantos homens de Deus, né? Tá bom? Ok. Beleza, meus irmãos. Hoje é a nossa 7ª aula, teremos a 8ª, e semana que vem a 9ª e a 10ª, e fechamos esse bloco, e depois a gente vai para ética cristã, se Deus quiser, tá bom? Teremos prova e ética cristã. Ok. E aí eu vou estar passando material para vocês já irem providenciando de ética. Peguem firme nos livros e nos materiais, tá? Ok, Tá bom, meus irmãos? tá bom, tá bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Tá certo, pastor. Tudo Então certo. tá bom. Então, Deus abençoe e até quinta-feira, querendo Deus, meus irmãos. Shalom Shalom. e vai. Boa noite, meus Nesse irmãos. passo. Graças e paz, irmãos. Não esqueça do cavalinho que foi deixado para ti. Tá bom. Depois a gente conversa no particular. Deus abençoe, meus irmãos. Abençoe todos. Deus abençoe. Boa noite. Gente,